O Evangelho de hoje, querida comunidade, nos relembra do episódio de Jonas. Vamos ver como é que está a nossa memória bíblica. Jonas, ele foi engolido por um grande animal. Vou dar uma chance. Aurélia, tu já está chacoalhando a cabeça, já sabe, não sopra. Um grande animal que vive nas águas. Ele foi engolido por uma... Olha lá, é uma baleia. Uma salva de palmas para uma pequenininha lá. Isso aí, de pequenininho já vai aprendendo. Parabéns, baleia. Isso mesmo. Jesus, ele faz memória deste episódio de que Jonas foi engolido por uma baleia e através da vida dele, a cidade de Nínive, os ninivitas, foram convertidos. Vamos entender um pouquinho esta simbologia do que significa Jonas ter sido engolido por uma baleia e por que Jesus acessa a esse episódio. Veja, Jonas, ele fica 3 dias no interior, no ventre da baleia. Só depois ele vem para fora. Quantos dias nosso Senhor permaneceu do momento em que ele foi crucificado e morto até sua ressurreição? Foram 3. Poderíamos dizer que o ventre da terra acolheu, o sepulcro acolheu o corpo de Jesus. Mas é interessante que nosso Deus, no processo de crucifixão, morte e ressurreição de Cristo, nós dizemos assim, Cristo estava morto. Nesse período, precisamente, a tradição católica nos ensina de que Jesus desceu à mansão dos mortos. Neste intervalo da morte e ressurreição, Jesus estava ativo, operante, agindo na mansão dos mortos. Então, ele faz alusão ao episódio de Jonas, de que Jonas estava 3 dias no ventre, para explicar que quando chegasse a vez de Jesus, seria necessário ele permanecer também no ventre, não mais da baleia, mas da terra, que estava acolhendo todas as pessoas que já tinham falecido, todas as pessoas que já tinham experimentado a morte. E Jesus desce à mansão dos mortos, Jesus desce à sepultura. Isso quer nos dizer o quê, querida comunidade? De que nós temos um Deus morto? Não. Vivo ele está, tanto que vence a morte e visita aqueles que tinham morrido. Jesus, ele vai à mansão dos mortos. Ele desceu em solidariedade para com todos os pecadores, homens e mulheres, que já haviam antecedido a sua presença aqui na terra. Ele desce às profundezas do inferno. Jesus permanece aí para demonstrar o quanto nós somos amados. E o mais bonito dessa reflexão é que não há lugar que esteja privado, não há lugar que esteja privado da presença amorosa de Deus. Não há solidão que não seja habitada pela sua proximidade. As famílias de Beatriz, Maria de Souza e Priscila dos Santos Machado se encontram aqui conosco? Se encontram. Talvez outros familiares e amigos de Beatriz, Maria e de Priscila dos Santos, também como de Ângela da Silva e Primo Bombazar, que hoje completam o seu 30º dia de falecimento, estejam rezando conosco pela rede social. Que o gesto de Jesus
hoje, traga, sobretudo para vocês, querida família que ainda está nesse processo de luto, a certeza de que Jesus, Ele já foi à mansão dos mortos, resgatou para si, recapitulou todas as pessoas, trouxe-as de novo para si. Porque não existe lugar, se poderíamos dizer assim, não existe lugar, mesmo depois da morte, onde Jesus não possa ir. Que isto sirva de consolo para vocês, querida família, que ainda choram pela ausência de Beatriz e Priscila. Passam pelo processo da morte biológica, mas a memória delas podem e devem ser mantidas vivas no coração de vocês e, sobretudo, através de uma atitude que é digna do ser humano, chamada honra. Vocês conseguem manter viva a memória dos vossos entes queridos, Beatriz e Priscila, através de vocês viverem bem as vossas vidas. Isso serve para todos nós que já tivemos algum ente querido que se foi. Não existe um lugar onde Deus não possa ir e resgatar a sua criatura. Se Ele foi capaz de ir à mansão dos mortos para chamar para si todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, tanto mais nós que ainda estamos no nosso processo aqui de existência. Se você quer viver bem a sua vida e recordar daqueles entes que se foram, que experimentaram a morte biológica, e permitir que eles descansem em paz, mesmo que a saudade bata, viva bem a sua vida, honre bem a presença deste ente querido, desta ente querida, com a sua vida. Não tem outra forma. É claro que sozinhos nós não conseguimos, por isso nós precisamos do auxílio da graça de Deus para viver bem todos os processos, inclusive o processo da separação, da morte biológica. O mundo pode talvez olhar sem esperança e dizer, acabou. Não, nós cristãos somos ousados e afirmamos com fé. Este processo é morte biológica, mas é a certeza da Páscoa que as vossas familiares passaram. Pela morte, e hoje, segunda-feira, nós rezamos de maneira muito especial, tanto que aqui no santuário nós temos a tradição de sempre às segundas-feiras recordar e rezar pelos entes queridos que já experimentaram a Páscoa. Rezar pelo descanso eterno e pedir para nós que aqui continuamos a coragem de sermos perseverantes e honrar a caminhada daqueles que nos precederam. Façamos um instante de silêncio e possamos pensar em nossas vidas, nós que aqui continuamos. Existe alguma área da nossa vida que nós acreditamos ser impossível a presença de Jesus? Se talvez essa certeza esteja instalada em nós, que possamos, pelo Espírito Santo, ser desinstalado. Se existe dentro de nós um processo de morte, se existe dentro de nós um processo de vazio, de solidão, que possamos agora entregar a Jesus e pedir que Ele habite, que Ele visite e que Ele nos aproxime novamente da vida e nos resgate da mansão dos mortos que talvez estejamos vivendo.